aqui a gente vai ver o artigo que propõe o coscientes, que é uma tradução proposta aqui, que é rumo a um cocientista de A, né? Essa é a cara do artigo, que propõe um agente de IA, então, para a formulação de hipóteses científicas. E como a gente pode ver, ele é composto por integrantes do Google, né? Vem aqui um time de pesquisa bem forte do Google, bem como alguns hospitais, empresas também de biomedicina, o London College e até a Universidade de Stanford trabalharam em conjunto, dado aqui que, né, o artigo propõe vários testes e validações também das proposições feitas pelo agente de IA. Aqui tá, então, o artigo começa introduzindo que a descoberta científica tradicional, ela naturalmente exige a formulação de hipóteses e testes rigorosos, trazendo, então, aqui uma complexidade cada vez mais crescente da pesquisa biomédica, que é o enfoque aqui da utilização do coscientes, que dificulta um pouco nesse processo de elaboração aqui e formulações de hipóteses, né? Então, o EcoScience, ele basicamente, né, uma IA generativa que roda em cima do modelo de Gemini 2.0 e ela foi projetada justamente para auxiliar na geração e refinamento de hipóteses científicas, né? Então, mais uma vez, eu coloquei aqui uma definição para ele, que é um sistema que segue um modelo de geração, debate e evolução, onde múltiplos agentes especializados colaboram para propor e criticar e aprimorar, de certo modo, as hipóteses, tá? Então, eu trouxe até essa foto, a gente vai discutir essas ideias, mas a principal diferenciação dos modelos puros, como o Gemini, é justamente essa composição de agentes que fazem todos esses processos de geração e debate de formulações científicas, tá? De hipóteses científicas. Aqui o artigo também se propõe um enfoque em 3 áreas, tá? Para teste e validação do AI Ecoscience, que é basicamente o reposicionamento de fármacos. Aqui é direcionado para a leucemia mieloide aguda, tá? Então, de fármacos que já existem podem ser usados nessas aplicações. Também para a descoberta de novos alvos terapêuticos para tratamento de doenças, nesse caso aqui a fibrose hepática, e também uma terceira exemplificação, né, do uso do EcoScience, que é a explicação de mecanismos evolutivos bacterianos, focados aqui em resistência bacteriana, no qual ele se propõe a fazer uma hipótese sobre isso. Tá? Importante falar que essas 3 áreas exploradas pelo artigo, né, esses 3 exemplos principais, eles deram início a novos papers, a novas publicações, dado que são estudos que incorporaram vários especialistas, tá? Então, e criou grande alvoroço, tá? Esse artigo também, e eles desmembrou aqui em novos estudos, dadas as indicações que esse sistema fez. Eu sempre gosto de ficar um tempo na ideia por trás, tá? Eu acho que é muito rico a gente discutir e focar isso. Até porque para a gente entender novas tecnologias, novos avanços, principalmente nesse meio de IA generativa, que é um meio aí altamente crescente, que está dominando, inclusive, a IA, né? Então, a ideia por trás aqui do AI Ecoscience é que os cientistas, eles imputam, né, o seu objetivo geral de pesquisa, o seu alvo de pesquisa propriamente dito, e a partir disso, esse input ele entra, então, no ecossistema do coscientes, onde os agentes dele vão fazer aqui toda uma revisão de properatura, uma geração de novas hipóteses científicas, com vários mecanismos de reflexão e ranqueamento dessas hipóteses. Focado aqui também num artefato muito interessante que ele traz, que são justamente essas setinhas aqui, esses loopings, né? Onde constantemente também os cientistas fornecem feedbacks para melhorar o ranqueamento e aprimorar, de certo modo, as hipóteses que são geradas através desses agentes de IA que compõem o coscientes, tá? Eu vou até, né, essa é a ideia introdutória pelo artigo, e quando o artigo ele se aprofunda um pouco mais na descrição da arquitetura do coscientes, ele abre ainda mais essa ideia de múltiplos agentes, como eu falei, né? Mais uma vez afirmando que todos esses agentes são construídos através do Gemini. Ali no material suplementar do artigo, né, um material extenso, a gente consegue ver o prompt, tá? São construídos através de engenharia de prompt. De certo modo, eles são muito interessantes, eles se conversam de uma maneira muito interativa.
Aqui eu resumi, então, uma ideia para a gente ver a arquitetura por trás disso, tá? Já aqui adiantando que todos eles são Gemini com engenharia de prompt, a gente consegue acessar. Mas a ideia é que o cientista, então, ele impute o objetivo de pesquisa, e esse primeiro agente do EcoScience, que é esse agente supervisor, ele planeja e aloca os recursos para esses outros agentes aqui dentro desse retângulo, para a produção. Então, é como se eu fizesse um agente só para alocar recursos, ou seja, para ponderar a participação aqui desses agentes que procedem a ele, tá? Então, a partir disso, então, a gente entra nos agentes que eu estava mencionando, que são construídos através de engenharia de prompt, né? E esses agentes, o agente de geração, que é esse primeiro aqui, ele cria diversas hipóteses e passa as hipóteses, principalmente aqui, para o agente de reflexão, onde ele avalia e filtra as hipóteses, verificando a qualidade e a originalidade dessas hipóteses. E também aqui é muito importante comentar esse agente número 5, porque ele é o grande diferencial do artigo, tá? Que é um agente de ranqueamento, onde ele compara as hipóteses e organiza elas num torneio para selecionar as melhores, tá? E é justamente a grande novidade que esse artigo traz em relação à literatura que já existia sobre esses agentes. E o que esse agente de ranqueamento faz? Ele utiliza uma métrica que vem, ela é muito herdada ali de teoria de informação, que a gente usa, inclusive, para selecionar variáveis importantes nos nossos modelos preditivos, e ele justamente usa uma métrica que em português fala ELO, né, Elo Rating, que ele calcula, então, a importância das hipóteses para isso também a gente tem um agente de evolução, que aprimora hipóteses de proximidade, que tenta identificar aqui relações entre essas hipóteses semelhantes, e esse meta-review também, que sintetiza os resultados, gera um relatório e sugere os especialistas para essas revisões, tá? Propostas aqui pela hipótese. Então, como eu falei, um objetivo muito de geração de hipóteses. Como o artigo tem muito resultado, tá? A metodologia aqui de arquitetura é justamente essa, então a gente vai passando para os resultados aqui e eu vou comentando um pouco da metodologia atrelada a ele. Tá? Nesse primeiro slide de resultado, a gente consegue ver a emergência dessa métrica aqui de Elo Rating, justamente para eles tentarem correlacionar essa métrica com uma métrica de performance, tá? Para as hipóteses que o AI Scientist ele traz. Obviamente, né, a gente precisa recorrer a esse tipo de métrica, principalmente para a gente tentar metrificar a performance desses modelos cada dia mais, né, no novo contexto generativo. Então, aqui, basicamente, esse primeiro resultado, ele compara o AI Scientist com o Gemini puro, num banco de dados que tem, né, na verdade, na parte de diamante desses bancos de dados, que são perguntas mais difíceis, que contém aí perguntas e respostas de biologia, física e química, e depois eles vão comparar as respostas dadas por esses modelos de IA generativa, né, com as respostas corretas desse banco de dados. Então, o que a gente consegue ver aqui nesse gráfico é que, conforme eu aumento essa métrica de Elo Rate que eu estava falando para vocês, que ela, comparada para a par, vai ganhando, né, sistemas de pontuação. Então, quanto maior esses Elo Rating, maior a performance preditiva que esses modelos fazem. Tá? Então, aqui a gente consegue ver uma concordância entre esse Elo Rating e a precisão das respostas geradas pelo sistema. E aqui nesse bucket, né, mais performático, o sistema alcançou nessas perguntas que são altamente complexas uma performance de 78% em acerto. Tá? Comparação aqui com o Gemini, a gente vê que para esse bucket específico, né, onde a gente tem hipóteses mais aprimoradas, a gente tem uma sobressalência de performance. E a grande questão, né, como eu falei, e inovação desse artigo está muito ligado nessa geração de hipóteses e principalmente uma correlação entre o tempo de formulação dessa hipótese com a sua melhoria. Tá? Então aqui a gente divide basicamente em decil de tempo de processamento dessas hipóteses e calcula aqui o Elo Rate médio dessas hipóteses geradas. Tá? Aqui para esse resultado, então, foram passados por um agente de IA 203 objetivos de pesquisa diferentes, tá? E essas hipóteses foram divididas nesses decis temporais e calculado, né, a importância dessa hipótese através desse médio,
em cada um desses buckets. Então, a gente observa aqui que a qualidade das hipóteses melhora significativamente com o aumento da computação em tempo de teste. Tá? Então, isso é muito interessante. Trazendo também, acho que aqui isso está certo. Trazendo também aqui, né, uma comparação do AI Ecoscience com outros baselines, que são os principais modelos aí de IA generativa, de LLMs, a gente tem, então, uma comparação do AI Ecoscience com outros modelos, tá, num subconjunto de 15 objetivos de pesquisa, desafiadores foram curados por especialistas e agora especificamente para dados biométricos, tá? Então a gente pode ver mais uma vez, né, que esse bucket temporal, quanto mais a gente aumenta, né, a gente consegue aqui atingir um melhor error rating, tá? Que é feito internamente, de uma maneira automática, mas aqui a gente vê que ainda, né, o DeepSeek R1 e também o modelo de GPT, o OpenAI O3, eles são muito competitivos aqui com relação também ao AI Ecoscience, tá? Então, basicamente, o que esse resultado traz. E fica mais nítido que esses outros modelos também são competitivos com ele quando a gente olha, sei lá, o top 10 de perguntas mais relevantes, tá? Aqui nos objetivos, eles se igualam mais. Também foi feito aqui nesse artigo, né, 11 objetivos de pesquisa que foram gerados também por especialistas, e esses 4 modelos eles foram utilizados, né, obviamente um deles é o AI Ecoscience, e foram comparados. Então, eles fizeram hipóteses científicas e depois os novos especialistas validaram essas hipóteses geradas com base na novidade e no impacto dessa hipótese científica, e depois eles davam uma nota de 1 a 5 para elas, tá? Então, a gente vê aqui que o AI Ecoscience saiu bem nessa, atingindo médias de 3,64 para novidade e 3,09 para impacto, sendo mais votado aqui, tá? Depois tem outras métricas também desse sistema de avaliação sobre as hipóteses, que eles ranqueiam e a gente consegue também ver, né, a soberania do Ecoscience nesse sentido. Agora, passando também, voltando lá, porque eu tinha falado das 3 proposições, né, no sentido biométrico, e a primeira delas é justamente né, a recolocação de fármacos que já existiam para um fim né, para um fim metodológico específico aqui, nesse caso de leucemia, tá? Mieloide aguda. Então, basicamente, o que foi passado foi esse objetivo de descobrir novos fármacos que já existiam para serem usados aqui no combate, né, na inibição do tumor. Então, o Ecoscience, ele propôs 3 candidatos, 3 principais candidatos. Esses candidatos, eles foram validados em laboratório, tá? Então, ali a gente tem uma série de gráficos que mostra a efetividade desses fármacos, né? Eu, obviamente, não trouxe todos esses gráficos, mas eu peguei aqui o gráfico introdutório para a gente ver que as drogas sugeridas por eles têm efetividade aqui na inibição do tumor, tá? E também a gente tem aqui esse ressalto, né, essa droga específica, essa KIRA6, que ela foi um destaque aqui em proposição, tá? E, obviamente, eles estão fazendo vários estudos e dando origem ao novo paper. Como eu falei, todos eles, né, encaminharam para um novo paper, mas aqui a gente tem também uma outra novidade, onde eles propõem para o AI Ecoscience incluir, né, novas terapias para a fibrose hepática, né? Então, eles pegaram as principais drogas sugeridas pelo AI Ecoscience, e eles viram também, mais uma vez, que a indicação aqui de uma droga e que tem bastante, né, bastante resposta aqui a esse problema de fibrose hepática. Então, a gente tem também um candidato potencial para esse tratamento, e esse fármaco específico ele já tem aprovação, tá, de uso, então ele já tem uso liberado, então ele seria reutilizado aqui nesse novo contexto para fibrose hepática. E o paper está saindo, tá? Enquanto eles publicaram eles deixaram claro que esse paper também está para sair. E por último também, e bastante interessante, e para o fim específico de indicação de hipótese,
a gente tem esse sistema aqui, tá, que foi construído para estudo de resistência bacteriana, microbiana, né, que como o título fala, e é bastante interessante, porque o grupo de pesquisa, ele basicamente tinha um contexto aí de mais de 10 anos de estudo, tá? Eles queriam entender alguns processos dessa resistência bacteriana, e em 48 horas, o AI Ecoscience, ele propôs uma hipótese que é ultramente semelhante com a hipótese que eles vêm construindo há 10 anos, tá? Basicamente, foi apresentado para eles as principais ideias, né, sobre essas ilhas cromossômicas, sobre o funcionamento desses fármacos, dos fármacos não, desses fagos, e ele, né, expôs uma hipótese que ainda não havia sido publicada. Essa hipótese é basicamente idêntica e ela era independente da hipótese que esse grupo de pesquisa estava construindo. Então, é um resultado interessante. Se eu não me engano, aqui no artigo, a referência 21 já mostra esses resultados no novo artigo, tá? Então, só para não estender muito também e finalizar, aqui como a discussão, né, foi um artigo bastante impactante para mim, gostaria de discorrer por mais tempo sobre esses impactos e sobre também algumas ressalvas, mas aqui eu trouxe o pioneirismo, então, em relação a esse teste time por scaling que eu estava falando para vocês, que é um artifício para ranqueamento e torneio, né, deixando as hipóteses cada vez mais aprimoradas e indicando, de fato, melhores, que contribui para mim nessa aceleração do avanço científico e também com um grande impacto financeiro, como a gente viu ali, a gente brincando com a indústria de fármacos, e a gente sabe o quão milionária ou até bilionária é essa indústria, né? Como limitações aqui, a gente tem a base, né, que esses modelos como Gemini, GPT, DeepSeek se baseiam em conhecimento aberto, open access, e também numa escassez de publicações de literatura que apresentam falhas em experimentos que poderiam ajudar nesse contexto, né? E também a necessidade de testes intensivos das proposições feitas por AI Ecoscience, dado, né, que a gente está mexendo aqui com drogas, então tem, né, toxicidade, o que a gente vê no laboratório necessariamente é aplicado, mas é interessante também como o artigo se relaciona ali com o AlphaGo e o AlphaFold, né, que sempre abriram na história da IA precedentes para inovações, né? Eu achei isso bem legal, por isso eu trouxe, mas o artigo ele se baseia principalmente em colocar um assistente de IA para abrir novos horizontes aqui de uso para IA generativa no avanço da ciência, e também apresentando um trabalho que apresenta validação e produção científica com especialistas, né? Colocando aí não o IA Science, mas o Co-Science muito bem, né? Então, aqui, esse impacto que eu trouxe sobre o artigo é muito o que o próprio artigo traz, tá? Então, ele representa um avanço significativo na automação da descoberta científica, mostrando essa capacidade ímpar de geração de hipóteses. Também aqui ele fala sobre desafios a serem superados, que o sistema tem potencial de transformar, né, e acelerar ainda mais novos tratamentos e mecanismos biológicos, né, essas descobertas, e a colaboração entre IA e cientistas humanos, que pode abrir uma nova fronteira na ciência e tornando a pesquisa mais eficiente, impactante, e, de fato, de certo modo, eu acredito um pouco nisso, tá? Essa é a apresentação. Muito obrigado.